Olá, pessoa de atitude, tudo bem com vocês? Estreando hoje a nossa sexta de atitude. Aqui você vai contar para mim no privado quais são os desafios que você está enfrentando neste momento. E nós, da comunidade, vamos trazer ferramentas, expectativas, perguntas, possibilidades, reflexões e algumas outras coisas mais para ajudar você a se entender. A entender também que dentro desse desafio, seja lá qual for, você não está sozinho. Existem muitas pessoas que certamente estão passando pelo mesmo desafio que você. Só que quando a gente fica no mundo só nosso, ou a gente tem à nossa volta pessoas que não estão compactuando com a gente dos mesmos aprendizados, não estão decididas a evoluir como nós, fica parecendo que o nosso problema é muito maior e fica parecendo que esse problema é só nosso. Então, é por isso que a cesta de atitude existe. Vai ser um momento onde nós vamos compartilhar o nosso desafio e buscar alternativas, empatia, entender como a gente funciona para que então a gente decida fazer diferente. E muito provável, né? Não é nenhum mistério que nós vamos começar com uma grande dificuldade que todos nós aqui da comunidade temos, porque é uma busca constante, que é constância, rotina, autocuidado e também a bendita da procrastinação. Eu acho que a essa altura você já percebeu que você não está sozinho, você não está sozinha, porque nós sabemos que muitas pessoas hoje, mais do que nunca, travam verdadeiras batalhas com relação a essa questão, porque o mundo nos distrai muito facilmente. A gente começa, de repente, abre o celular para poder fazer uma transação bancária e quando você vê, você está vendo um vídeo de uma criancinha dando gargalhada com um cachorro. Você se perde, é muita informação. E isso faz com que o nosso cérebro também fique cada vez mais disperso, o que exige de nós ainda mais atenção e principalmente clareza. Porque por trás da falta de constância, de rotina, de autocuidado, da própria procrastinação, existe uma pessoa sem clareza de propósito. Gente, eu sei que é difícil ouvir isso, mas quando a gente realmente não tem certeza, não tem clareza do que realmente nós queremos, a gente se perde. Eu trouxe uma estatística aqui que me chocou. Sinceramente, me chocou. Foi feita uma pesquisa numa universidade dos Estados Unidos para avaliar somente mulheres com relação ao seu autocuidado. O quanto que essas mulheres iriam manter-se ali alinhadas na questão do autocuidado. Skincare, cabelo, unha, o quanto que elas não iriam se distrair fazendo pelo outro e sim fazendo por elas. Então, separaram 100 mulheres e fizeram um teste, colocaram elas dentro desse desafio de continuar alguma situação, né, algum hábito com relação ao autocuidado. Pasmem vocês. Das 100 mulheres, apenas 76% conseguiram definir o que iriam fazer de autocuidado. Como assim? Elas não conseguiam saber o que elas iam fazer, Patrícia? Não, elas se perdiam. E elas se perdiam tanto que cada vez elas faziam coisas diferentes. E aí elas falhavam na constância. Então, nessa altura do campeonato aí, 24 já dançou, né? 24 já saiu. Desses 76%, 42% das mulheres realmente conseguiam seguir adiante. Gente, é muito menos de 50% das 100. Então, eu trouxe esse dado para você entender que você não está sozinho. Em especial quando a gente decide fazer alguma coisa para nós. Nós mulheres carregamos aí uma herança do nosso gênero de fazer muito para o outro, de ter dificuldade em dizer não. E aí, por conta disso, a gente fica no final da fila. Então, a gente diz sim para todo mundo e diz muito mais não para nós. Nós não temos muito pudor para dizer não para a gente. A gente adia, a gente deixa para depois, mas o outro, a gente sempre arruma um tempo, a gente cava um espaço na agenda e às vezes isso também é uma fuga. O problema é que isso ao longo do tempo, né, quando isso acontece repetidas vezes, a gente começa a experimentar o sentimento da culpa e da frustração, porque nós mesmos começamos a ficar desacreditados de nós. E pior,
As pessoas à nossa volta olham quando a gente decide, por exemplo, fazer uma dieta, começar um novo curso, empreender, fazer uma outra coisa, trocar de carreira, começar a fazer determinada coisa. As pessoas ao nosso lado já ficam assim, fogo de palha. Por quê? Porque credibilidade é igual cartão de crédito. Você tem um saldo, né? Você tem um cartão e lá dentro você tem um saldo. Conforme você vai gastando essa credibilidade, você precisa buscar ainda mais recurso. E aí as pessoas passam a duvidar de você. Aí lascou, porque a gente começa a pensar no julgamento, a gente começa a se sentir mais sozinho ainda, e é por isso que essa comunidade aqui existe. Porque aqui você não está sozinha. Nós não nos reunimos por acaso. Deus não erra, gente. Deus nos conectou porque Ele entende que tanto eu tenho coisas para contribuir com você, quanto você tem comigo e todas nós com todos nós que estamos aqui dentro. Porque senão nós não estaríamos aqui. O problema é que quando a gente vive esse ciclo de começa, para, perde, desiste, esquece, né, foge, a gente entra num ciclo que a gente quer mudar. Começa alguma coisa, e seja em qual área da vida, tá? Pode ser na saúde, pode ser na questão de cognitivo, que você quer aprender alguma coisa, pode ser na carreira, pode ser com relação à sua autoimagem, a mudanças do seu comportamento, relacionamento, dinheiro. Pode ser dentro de todas essas áreas. A gente vai lá, decide que quer mudar e a gente até começa. Começa fazendo alguma coisa, só que depois a gente se perde. A gente se perde e o pior, a gente desiste. A pressão que a gente tem para dar conta de tudo faz com que o que a gente de verdade quer vai ficando para depois. A gente precisa dar conta da carreira, da casa, do filho, da família, do neto, precisa dar conta de responder ao chefe, de dar conta de questões relacionadas à igreja, e isso consome o nosso foco e energia. E eu já disse em alguns momentos que a energia ela vem do mesmo lugar. E se você consome essa energia com outras coisas, com outras pessoas, na hora que você senta para fazer o que tem que ser feito para você, acabou, meu amor. Você não tem mais energia para fazer isso. Então, a gente precisa entender que a constância, ela não nasce da força de vontade. Porque senão a gente pensa que a gente não está conseguindo porque a gente é fraca, a gente não tem força de vontade. Ela não nasce disso. Ela nasce, olha, anota, caderninho de atitude na mão. A constância, na verdade, ela vai nascer na sua clareza emocional. Sabe por que é na clareza emocional? Porque ela vai exigir de você escolhas. Ela vai exigir de você renúncias. Constância exige escolha e renúncia. E para você dar conta disso, você precisa ter maturidade emocional. Então, talvez, aí é só uma hipótese, o que você não está conseguindo fazer hoje com relação à constância, com relação à disciplina, com relação ao autocontrole, a hábito, e aí você escorrega e se pega com muita frequência na procrastinação ao ponto de te gerar prejuízo, porque essa é a palavra, gente. Porque todos nós procrastinamos, todos nós temos dificuldade de constância, consistência, todos nós temos dificuldade de rotina, isso é natural. O problema é quando isso gera prejuízo. Então, talvez isso esteja acontecendo com você porque está te faltando uma clareza emocional que vem da sua maturidade emocional. Porque anota de novo, constância vai exigir de você renúncia e escolhas. E você tá preparado para fazer essas escolhas? Tá preparada para viver essa renúncia e aguentar uma cara feia? E aguentar perder alguém no seu caminho? E entender que você vai precisar procurar um outro grupo, um outro bando? Que você vai ter que ter esforço e aprender mais do que você já sabe hoje? Você tá preparado? Tá preparada para viver isso? Muito provavelmente seu coração vai dizer que não. E aí o que eu quero dizer para você é que isso só vai vir no movimento. Você não vai primeiro estar preparado para viver tudo isso, então começar. Você vai começar e no começo vai começar a se preparar. É no processo que você vai se preparando. É no processo que você vai entendendo que as coisas vão fluindo. Porque na hora que você faz, você pensa assim... Nem era tão difícil? Gente, por que eu deixei isso para cima da hora? E para fechar com você hoje, eu como sua mentora, vou te deixar aqui 3 atividades práticas. Então para aqui, pegue seu caderninho e anota.
A primeira é você escolher uma atitude âncora. O que a gente chama de atitude âncora? É um hábito. Você vai escolher um único hábito, pequeno que seja, que vai fazer com que você repita, até se sentir autoconfiante e perceber que sim, você pode ser uma pessoa constante. Vou te trazer um exemplo. Digamos que o que você quer fazer é atividade física. Só que você já se matriculou na academia e não foi. Você já escolheu um personal, mas não consegue. Você sempre diz que vai começar, mas não começou. Nós já estamos aí, ó, quase na primeira dezena aí do mês de julho e você não conseguiu nem fazer aquelas caminhadas básicas. Então você vai escolher algo que não tem barreira para você fazer. Sabe aquele hábito que é tão ridículo que você tem vergonha de dizer que você falhou? Por exemplo, levantar da cama e fazer 5 polichinelos. Gente, você pode fazer esse polichinelo pelada, de chinelo, de tênis, descalço. Você pode fazer de camisola, de pijama. Você vai levantar e fazer 5 a 15, né? Eu recomendo 5, mas você pode fazer de 5 a 15 polichinelo. Por que isso vai te ajudar? Porque isso vai fazer emagrecer, vai fazer você virar uma pessoa extremamente disciplinada. Não, nesse momento não importa. Você vai desenvolver seu cardio, você vai ficar sarada. Não é esse o nosso objetivo. O nosso objetivo é você entender que assim como você faz uma coisa, você faz todas as outras coisas. Então, se você institui um hábito como uma atitude âncora, você vai perceber que você é capaz e a partir daí você sim vai perceber que você também pode ter constância para isso e para outras coisas. E aí, com o tempo, você vai aumentando esse desafio. Mas estabeleça que você vai fazer isso por 5, 10, 20, 21. O pessoal gosta do 21, né? 21 dias, 30 dias. Comece, só começa. Segunda dica prática que eu tenho aqui para você, exercício prático. Você vai escolher uma frase que te ativa. Pode ser um versículo da Bíblia, pode ser uma frase bonita que você viu de alguém, pode ser alguma coisa que você conecte a seu movimento. Hoje eu faço o que tem que ser feito. Diga isso para você, que seja isso. Essa é a minha, tá? Hoje eu faço o que tem que ser feito. Eu não vou fazer o que tem que ser feito, eu não farei, hoje eu faço o que tem que ser feito. Gente, isso está colado no meu computador. Então você escolha uma frase e para essa frase ser a sua âncora de ativação. É aquela que vai te dar o insight, que vai te ligar. E por fim, porque eu tenho que te dizer uma coisa como sua mentora, e aqui você vai se acostumando que aqui a vida é real, não tem pílula mágica, não tem pode por lim-pim-pim, a gente aprende no processo. O que acontece? Todos nós procrastinamos. Não tem como você dizer que você não procrastina. Por mais produtiva que você seja, por mais ativa, você vai procrastinar. E aí, o que você vai fazer? Quando você perceber que você está indo para uma procrastinação, porque procrastinação não é você ficar parado. A procrastinação acontece quando você troca uma atividade por outra. Então, de repente, você tinha que estar fazendo um relatório, mas você pegou seu celular para ficar buscando lá coisas de memes. De repente você tinha que estar lavando a sua roupa para pendurar no varal e aí você decide arrumar aquele álbum de fotografia que tem a foto da sua tia. Você se ocupa com outra coisa que não tem nada a ver com o que realmente você decidiu fazer. Então a procrastinação tem isso, tá? Ela é uma coisa ativa, você vai estar fazendo alguma coisa. Quando você se der conta de que você está procrastinando, você vai utilizar o método dos 10 minutos. O que é isso? Você vai combinar com você que você vai ficar ali mais 10 minutos só. Você não vai largar aquilo e levantar, porque isso não vai dar certo. Você vai pegar, então, e você vai colocar que você vai ficar ali mais 10 minutos. Coloca no relógio, põe para despertar e depois desses 10 minutos, vaza. Vai fazer, então, o que você tem que fazer. Então, essas 3 atividades, que é você escolher um hábito âncora, uma atitude âncora, decidir e escrever qual é a sua frase de ativação e quando você estiver procrastinando, porque sim, você vai continuar procrastinando, porque isso faz parte da nossa natureza humana, você vai aplicar o método dos 10 minutos, vai fazer com que você saia de onde você está.
Vai resolver todos os seus problemas? Não, nunca vai resolver. Porque você vai resolver esse, vai aparecer outro. Mas pelo menos você já vai saber que você já deu movimentos direcionados para a construção da vida que você realmente quer. Então fica aqui a minha contribuição para você hoje, dentro da nossa cesta de atitude, com o nosso primeiro desafio. Na próxima sexta-feira, a gente vai estar aqui novamente. Então, se você tem um desafio que está te incomodando, já manda para mim no privado para que eu possa selecionar e aí, quem sabe, eu vou ser a sua mentora por um dia. Um beijo grande para vocês e eu vejo você na nossa próxima cesta de atitude.